De volta com o Educador em Entrevista, vamos falar um pouquinho do projeto Férias no Museu, aqui na companhia do Matheus, gerente do Museu Casa de Portinari. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite mais uma vez, Luciano. Programa de férias, né, já é histórico, aí a gente vê uma procura, uma dinâmica das atividades e o quanto é marcante isso, não só, né, para ter uma atividade lúdica para a meninada, mas também virou uma ferramenta grande do museu no sentido de educar para a arte. A ideia é essa, né? Não basta dar alguma atividade para as crianças fazerem, né? Evidentemente que no mês de julho as crianças ficam todas ali, muitas vezes ociosas em casa e os pais não sabem o que fazer com essas crianças, né? E vão para as praças, enfim. Mas a ideia não é só ocupar de qualquer maneira, é utilizar de fato essas atividades, como você comentou, para a gente trazer um pouco de educação patrimonial, trazer reflexões, né? Trazer aí preocupações, né, nossas hoje. Então, daí as nossas atividades muitas vezes voltadas para questões de sustentabilidade, né, questões do mundo das artes. A ideia é justamente essa. E tudo isso costurado de uma maneira sempre muito lúdica, tá? É fácil utilizar o Portinari para isso, Luciano, porque a gente já comentou da outra vez que nós estávamos aqui, né? Portinari tem uma dimensão imensa e dentro da sua obra existem uma série de elementos, né, que remetem à infância, né? Ele vai falar das brincadeiras, dos jogos, dos brinquedos que eles mesmos faziam, né? E isso a gente consegue utilizar de uma maneira crucial para trabalhar esses conceitos, né? Então o museu muitas vezes vai trabalhar conceitos da Agenda 2030, conceitos do mundo mais sustentável, por exemplo, né? Dentro da obra do Portinari. A gente consegue pensar, sabe, elementos muito trabalhados pelo artista, né? E que fazem sentido hoje para as crianças, né? Hoje as crianças, elas de fato têm uma formação muito mais tecnológica. É impossível lutar contra isso, né? A gente precisa dialogar com isso, na verdade, não rejeitar. Mas é necessário também o museu tem que fazer isso, a arte, a cultura, o turismo vai precisar trazer essas reflexões de fato, né, para uma criança, para uma infância voltada também para a criatividade, voltada para o lúdico e não só a tecnologia, né? Não somente os recursos tecnológicos, só os celulares, os aplicativos. Não, a ideia é que a gente consiga sair um pouco de dentro de casa, né, e fazer atividades ao ar livre. E é bacana como você coloca, né? Quando a gente pensa na obra de Portinari, a infância também é muito retratada, não é? E essa questão da brincadeira, não é? É lógico que são brincadeiras do período, não é? Mas que ainda hoje eu acho que funciona com qualquer criança. Funciona, e é curioso ver a reação das crianças lidando com brinquedos que fizeram parte da sua infância, da minha infância, né? E hoje, claro, já perderam espaço, mas a reação deles é muito curiosa, o brincar junto é muito curioso também deles, né? Então esses brinquedos, porque lá atrás era basicamente isso, né? A infância de Portinari, ela é vivida ali no Largo de Santo Antônio, né, a praça ali em frente ao museu, e ele descreve, né, no seu diário essas atividades, né, que fazia, e como que o caráter coletivo está presente nesse tempo, né? Hoje a gente é tão individualista em tudo, né? Você consegue ficar dentro da sua casa, às vezes ali, ao mesmo tempo que você está conectado a todos, né, você está distante às vezes. E a gente percebe nessa infância de Portinari muito reproduzida, né, na obra do artista, esse caráter do coletivo, né? As crianças brincando juntos, são brincadeiras de rodas, seja no Guerra e Paz, né, na obra Paz, você vê crianças gangorrando, brincando, cantando juntos, né? Então essas cenas que vão sendo pinceladas, né, pinçadas, melhor dizendo, em cada dessas obras, né, do artista. E pinceladas também. Também. Trocadilho bom, né? Enfatizam isso, né? O brincar junto, e aí a gente apela nesse sentido, né? Traz a família, de fato, para o museu, para brincar junto, né? Os membros da família e também as crianças como um todo. E de fato, né, eu acho que nesse caso dos mais velhos, né, aciona a memória afetiva,
não é? Porque também há muito tempo não tem contato com algumas coisas, né? Com uma pipa, um peão, etc. E torna também essa conexão mais forte, né? De fazer junto com a criança, de entender esse processo de novo e de passar para outra geração isso. Perfeito. A gente tem um projeto voltado, por exemplo, para o público idoso. E a ideia desse projeto é trazer justamente isso, né? Que é importante a vivência deles, né? A experiência deles. E muitas vezes essa experiência ela não é valorizada pela família, pela sociedade, né? Porque evidentemente que um peão tem muitas vezes dificuldade de concorrer com o celular. Mas quando o avô, isso acontece muito frequentemente no museu, o avô começa a compartilhar as histórias e como brincava, né, com aquele brinquedo, ou como fazia parte daquela brincadeira com os amigos, e isso começa a envolver os netos, que começam a expressar dúvidas, enfim. E ali vira uma brincadeira junto com a família toda. É muito interessante, de fato, trabalhar com essas idades. Pensando nessa programação específica, né, quando a gente fala de férias aí, é o mês todo, são várias atividades, como é que funciona a dinâmica das férias? O Férias no Museu é desenvolvido durante o mês todo de julho, desde o dia 1º até o dia 31, evidentemente nos dias que o museu está aberto, né, que é de terça a domingo. Esse ano a gente, além de enfatizar essas brincadeiras e brinquedos, né, da infância de Cândido Portinari, esses elementos que, como a gente comentava, né, une as gerações, nós também estamos, Luciano, trabalhando dentro da perspectiva dos Jogos Olímpicos, né, trazendo um pouquinho aí de atividades aí esportivas também. Então, além dessas atividades todas, o pessoal pode brincar ali um pouquinho com o vôlei, o basquete, o futebol, o ping-pong, né, o tênis de mesa, né? Quem nunca jogou um ping-pong aí por, né, horas e horas? Então, a gente tem ali algumas dessas atividades também que está fazendo sucesso, viu? Perfeito. E a dinâmica funciona como? A criança se inscreve para atividade específica ou não para o conjunto aí? De terça a domingo, essas atividades, né, os Jogos Olímpicos, o Brincandinho, que são esses brinquedos antigos, o peão, o diabolô, o bilboquê, esses brinquedos, eles estão à disposição do público a todo momento. Ali nós temos educadores que vão receber o público, não é necessário fazer agendamento, né, pode simplesmente só participar. Agora, às quartas-feiras, a gente tem algumas oficinas específicas também para todos que tiverem interesse, né? Essas oficinas são desenvolvidas também pelos nossos educadores, né? Coisas simples, por exemplo, nós vamos ter lá nessa quarta temos a oficina de raquete de ping-pong com material sustentável, material reciclável, né? Vai ter oficina de barquinhos de papel, para a gente ensinar a molecada a fazer o barquinho de papel, colocar na água, aquela coisa que lá atrás para nós era ouro, né? Hoje em dia o pessoal ainda precisa desenvolver, aprender. E que se perdeu, né? Foram se perdendo essas atividades. Então essa é a ideia de fato de recuperar, né? Então essas atividades às quartas-feiras também, elas acontecem das 10 da manhã ao meio-dia, das 14 às 16. Não é necessário inscrição, são todas atividades oferecidas para o público mesmo. A gente atende, quem estiver por ali quiser participar, pode se juntar. Aos finais de semana aí nós temos algumas atividades específicas, né? Todas elas ali sempre voltadas para o turista e, evidentemente, para as crianças da cidade, né, que quiserem participar. Algumas pode ser necessário chegar com um pouquinho de antecedência, porque a gente pede para chegar para participar, às vezes a gente não consegue acomodar todo mundo de uma só vez, mas o nosso esforço é que todo mundo que queira participe e seja atendido aí com as atividades. E tudo feito ali no museu? Isso, tudo no museu. O nosso ateliê é a praça, né? Na esplanada do museu. Nós temos uma estrutura ali, toda montada especialmente para isso. E os nossos oficineiros vão sempre desenvolver essas atividades já na esplanada do museu. Então, a ideia é juntar, de fato, a visita à casa com essas atividades, né? Muito bom. E é bacana pensar nisso também, não é? Porque muitas vezes, quando a gente pensa também nesse período de férias, você tem aquela coisa da programação familiar, né? Muitas vezes a família vai para a visitação no museu e ganha um bônus aí de ter uma atividade que a criança se sinta também mais contemplada, não é? Porque ainda a gente tem que formar esse hábito da criança visitar esses espaços.
né? Exato. Durante o ano todo a gente recebe os grupos escolares, né? E acaba sendo uma isca, né, Luciano? Porque durante o período escolar as crianças visitam muitas vezes o museu e aí vem, né, através do trabalho de vocês, vem na mídia, né, as atividades das instituições culturais e aí é onde é a oportunidade que eles vão falar, olha pai, mãe, né, precisamos visitar o museu, fui com a escola. Isso é muito recorrente. E então as crianças muitas vezes demandam, né, os jovens, as crianças demandam da família a visita ao espaço cultural em si, porque tem esse plus, de fato, né? Então, às vezes eles visitam com a escola, é a primeira coisa que eles falam quando chegam ao museu, eu vim aqui com a escola, né? Agora estou trazendo a minha família, né? E tem também, é muito recorrente a situação dos pessoas viajando, né, evidentemente, que é um mês de férias, e aproveitando essas janelas, esse trânsito para adentrar a cidade, para conhecer o museu e aí já participa das atividades também. Exatamente. E é bacana porque quando a gente pensa, né, na visita escolar, normalmente aquele professor de artes, não é, que está junto, ele já conecta a visita com a atividade na escola, então é sempre muito bem amarrado. Com a família, muitas vezes isso não acontece, né? E tendo atividade lúdica aí, faz essa ação que faltaria para a criança. Perfeito. E às vezes a visita escolar está condicionada ao horário ali, né? E é um grupo tendo que esperar o outro, às vezes, né, para entrar, enfim. Agora com a família, não. Aí é tudo muito mais relaxado, mais flexível, né? Isso faz todo sentido. E é outro gosto, né? Eles gostam de visitar com os colegas, mas com a família também é diferente, né? Vale muito a pena. Até porque muitas vezes a gente vê a criança fazendo papel até de guia, né? Aprendeu na visita com a escola e ela quer mostrar para a família. Isso é muito frequente, de fato, e eles vão apresentando os ambientes, às vezes até dispensando os nossos educadores. Exato. Né? E aí a gente vê o impacto de fato, né? Porque quando a criança passa a ela apresentar e você vê que ela criou um certo domínio do conteúdo, você já viu que surtiu efeito. A gente tem, inclusive, todos os terceiros finais de semana de cada mês é o dia da família, justamente, valorizando a participação familiar, né, no museu. E a ideia é essa mesmo, formar essa geração, né, educá-los, né, prepará-los para que visitem museus, para que visitem as instituições culturais que nós temos. A nossa região é uma região rica, né? A gente pode explorar justamente esses espaços para crescer culturalmente, né? E a partir das crianças a gente atingir outros públicos também. E quantos educadores que vocês têm hoje não passaram por essa experiência, né? De visitar no passado o museu e se apaixonar, né? A gente é suspeito para falar. Todo mundo lá, quem é de Brodowski, a gente tem uma educadora que é daqui de Batatais também, mas é totalmente apaixonada por Portinari, pelo museu, enfim. E é da região, evidentemente, né? Então, todos nós passamos por essa experiência, né? A gente está às portas agora da Semana de Portinari, né, em agosto. Todos nós temos ali, né, vivência lá de uma Semana de Portinari que passamos como público, acompanhados ali dos colegas, né, ou do grupo familiar. E hoje somos nós que estamos ali desenvolvendo essas atividades. Então, tem um gostinho todo especial para todos nós, de fato. Exatamente. Aproveitar aqui, pergunta da Lúcia, falando a respeito da programação amanhã, né? A gente tem feriado aí, uma dica boa aí, como é que vai ser as ações para amanhã. Então, vale muito a visita ao museu, né? O museu fica aberto das 9 da manhã até às 6 da tarde. Além, evidentemente, da visita, aí pode fazer parte, né? A criançada pode fazer parte das brincadeiras que a gente vai estar organizando ali na praça, né? Então, um pouquinho disso tudo que eu falei, né? Essas brincadeiras infantis de Portinari vão estar sendo ministradas ali, e os Jogos Olímpicos, né? Além também tem um pouquinho de queimada, né? Porque o pessoal pede essas atividades, né, também esportivas, né? Além disso, Luciano, vale sempre fazer os caminhos de Portinari, né? O museu, a nossa ideia ali, né? O museu tem vivido isso ao longo dos anos. Não é que a gente não quer que o visitante simplesmente entre na casa, visite e entre no carro e vá embora, né? Não. A gente gosta que esse visitante circule pela cidade, né? Então, nós temos hoje um trajeto, né, um roteiro de outros pontos que podem ser visitados também. E aí nós temos lá o Pedalando com o museu. É um projeto que nós disponibilizamos as bicicletas gratuitamente para o visitante. Ele pode conhecer outros pontos da cidade, né? Eu vou
ressaltar só alguns, né? Temos a estação, temos o bebedouro público de animais, o coreto, nesses espaços dá para você passar, tirar uma foto ali, mas principalmente o Giardino Portinari, que é uma exposição também a céu aberto. Então o público participa dessas atividades do museu, mas também não deixa de fazer o roteiro, vale muito a pena. E é bacana falar do roteiro porque é isso, né? São espaços da cidade que o Portinari teve muito contato, não é? Que tem uma importância marcante na configuração dele e que às vezes a gente observa coisas dessas, não é? Na obra. Perfeito, esse roteiro ele foi todo elaborado a partir da própria obra do Portinari, né? E muitas vezes desses elementos que ele vai destacar, seja por meio da sua poesia, né? Por meio das entrevistas que ele deixou, do que ele falava da cidade, né? Então, todos esses pontos, né? A igreja de Santo Antônio, que fica na frente do museu, também faz parte, né? Tem uma tela de Santo Antônio. Todos eles vão estar lá representados no roteiro, tendo ali, às vezes, um elemento que conecte a obra do artista junto com a edificação, com esse elemento em si, né? Trazendo um pouco desse link, de fato, né? De que o artista pensava, né? Então ele fala, por exemplo, nas suas memórias, ele se recorda que o pai tocava na banda da cidade, tocava no coreto, enfim. Por isso então o coreto é referência. Exato, e você vai lá, você vê o coreto existe, né? Isso pra gente, pra quem aprecia a história, né? É como se fosse uma caça ao tesouro, né? Quando você lê algo que um artista, né, deixou, um escritor, um poeta, você vê uma obra e você encontra esse elemento ainda lá esperando por você, né? Então é gratificante. Também é bacana a gente pensar justamente nisso, não é que o passeio, o trajeto gera essa identificação física dos espaços, não é? Mas que a gente tem ainda um bônus da cidade, que às vezes, isso já aconteceu comigo algumas vezes, você esbarra na história mesmo de algum sujeito que conheceu e que te narra, não é? Porque é o que a gente falou, você tem os monitores, mas você tem esses monitores extras, né, de pessoas que vivenciaram essas histórias. Exato, a gente identificou algumas dessas pessoas, né, conforme falamos da última vez também, no projeto História Oral do Museu. Sempre alguém tem alguma conexão com aquele ponto, né, seja a estação. Você vê a cidade, né, Brodowski, para quem não sabe, se chama Brodowski em virtude da estação ferroviária, que foi batizada com o nome do engenheiro responsável, né, pela construção da estação. Então, toda a vida da cidade começou a acontecer no entorno da estação. A estação era a internet da época, né? Era o que trazia a informação, era o que trazia a novidade, né? O cinema que fez parte do imaginário de todo mundo lá atrás, né? Os filmes chegavam por meio do trem, né? Então o trem, por exemplo, a memória ferroviária, né? E a gente trabalha isso também bastante no Giardino, a memória ferroviária está sempre muito presente, né? Então o trem era o que trazia novidade, o trem era o relógio, olha que horas são, o trem já está passando, né? E o Portinari vai descrever as memórias dele com o trem, por exemplo, ele fala que o agente do correio também tocava na banda, quando o trem chegava, ele tinha que parar de tocar para pegar a correspondência, então, coisas assim, desse tipo, né? Os jornais da capital chegavam pelo trem, tudo, né? Pelo então, trem. A informação, o fluxo era por ali mesmo, né? E de fato, não é? Quando se pensa nessa estrutura de memória, não é? Que era o trajeto, não é? Que se tinha ali, também é a memória no ponto de vista da partida, não é? A gente tem essa coisa muito fora da chegada, mas do próprio Portinari mesmo, né, que usou dessa via para fazer a sua trajetória como pintor. Isso, E é algo que nos conecta, né? Todos nós, acredito que Batatais também, enfim, todas as cidades da região, estão interligados por meio dessa mesma história, né? Ou de uma história muito semelhante, né? Seja da presença do imigrante, né? Nós também estamos desenvolvendo uma série de atividades, né, dentro
perspectiva dos 150 anos da imigração italiana, né? Seja pela questão da memória ferroviária, a memória cafeeira, né? Todo mundo tem um pouquinho, um quê de Brodowski, um quê de Batatais, de Altinópolis, de Ribeirão. Todo mundo tem um quê desse interiorano, né? Que é ressaltado pelo Portinari, né? Nas suas memórias. Exato. A gente falou muito da questão do Portinari escritor também na última, né? A gente fala muito do pintor, mas do escritor, que também, né, tem uma pegada extremamente diferenciada para a sua geração, mas que foi, né, de certa forma, colocado aí um pouquinho de lado porque as pinturas se destacaram mais. Mas a gente fica imaginando também, né, esse ser, né, se as pinturas não tivessem atingido o grau que atingiram, que o escritor seria um caminho com certeza ali, né? Eu falo que o talento de Portinari, mais do que... Isso é uma opinião muito particular. Mais do que um talento plástico, né, inegável que ele tinha um talento fantástico de tocar o coração das pessoas, né? Seja por meio da pintura, por meio da escrita, por meio de um discurso que ele vai proclamar numa universidade. Então ele tinha um talento absurdo, né? E a escrita não ficou imune a esse talento, né? De tocar os corações, né? Ele fala que só o coração tem a capacidade de interpretar a arte, né? Então ele tem de fato esse talento. Na poesia você vê um pintor um pintor poeta, né? Muito influenciado de fato pelas memórias da infância, ele vai ressaltar muito isso, mas também já numa fase final da vida dele, né? Então já também muito entristecido pelas mazelas, as dificuldades. Ele era muito sensível, né? Ele mesmo fala que em alguns momentos ele rasgava o papel para jogar fora e se questionava assim, será que o papel de alguma maneira sente isso que eu estou fazendo, né? Então a tamanha preocupação às vezes dele, né? Será que o papel se ofende pelo fato de eu estar rasgando, né? Então ele era sensível a uma pessoa com uma formação completamente humanizada e muito sensível à dor alheia, e conseguiu retratar isso, né? Tanto nas suas telas, né, principalmente, quanto na produção poética que deixou para a gente hoje. E nisso eu acho que eu vejo também a preocupação já há um bom tempo dentro da estrutura do museu, porque muitas vezes a gente tem esse conceito, né, de museu retratando uma figura, né, e que uma figura muitas vezes idealizada, né, que a gente fica meio distante, né? A gente visita algumas estruturas com esse distanciamento, mas o quanto a casa tem essa questão da proximidade, de fato tentar aproximar Portinari como ele era, né? Não a esfinge que se constrói enquanto pintor, né? Mas dessa coisa de entender a família, de entender os processos que levaram a ele chegar onde chegou, mas sem tirar esse pé de Brodowski. Exato, E acho que nós todos somos resultados dessa vivência intimista, né? Familiar que nós temos, né? Então, você vê um pintor mundialmente conhecido, foi reconhecido em vida, né? De fato, né? Já na década de 30, ali após o café, né? Ele começa a ser muito aclamado pela crítica. E aí você começa a investigar um pouquinho a vida desse pintor, você vai ver que ele é de uma cidadezinha no meio do nada, né? Que tem uma importância mínima naquele momento, né? No mundo das artes, que é o que era Brodowski, né? Frente a qualquer outra cidade, né? Que estava ali no meio da efervescência artística, né? Um pintor que não pinta nus, porque a avó dele pode deserdá-lo, pode ficar furiosa com ele, né? Um pintor que sai do Rio de Janeiro, sai dos grandes centros urbanos para passar temporadas com a família no meio de um povoado, né? Era um mar de café, Brodowski na época, né? Então, assim, isso de fato é bastante explorado pelo museu, né? Não é a realidade do seu contexto que vai determinar de fato ali o que
o que vai ser o seu futuro, né? Então você vê um pintor dessa envergadura nascendo nesse lugar, nessa nossa região, né? Tão afastado dos grandes centros urbanos, né? É isso que inspira, né? Muitas vezes as crianças, né? E aí cada um vai ser pintor de uma área diferente, né? Cada um vai ter o seu talento, né? Para uma área diferente. Essa que é meio que a mensagem que a gente vem pregando ao longo dos anos aí por meio dessas atividades lúdicas, os projetos do museu, né? De alguém que venceu na vida a partir de um talento que tinha, mas alguém que de fato correu atrás, que fez a sua parte, né? E que tem uma questão muito particular, que é isso, né? A gente está na década de 30 ali, você já tinha tido Semana de 22, onde se procurava essa identidade da arte brasileira, né? Que só depois, em 45, que você tem um manifesto antropofágico mesmo, né? Anos depois, mas que você estava nessa busca, né? Da identidade artística brasileira, e que surge um Portinari que, né, sela isso, né, com propriedade e trazendo essa visão interiorana, né, que a arte precisava ter, porque a metrópole ainda era muito contaminada pela França, pela Europa, né? Então, se você queria identidade nacional, você precisava olhar para dentro. Exato. Essa que não só Portinari, né? Outros nomes das artes começam a trazer essa reflexão, que foi um divisor de águas, de fato, né? Então, nós estamos diante de um momento de grande efervescência desses artistas, poetas, escritores, né? Que vão fazer essas obras tão significativas, até hoje tão estudadas, né? Por isso que cai no vestibular, cai no concurso, porque de fato foram pessoas que desbravaram isso e que falaram, não, a gente não tem que reproduzir o Salão de Paris, a gente quer reproduzir o caipira, de fato, o imigrante, né? E aí vão aparecer esses nomes grandiosos aí que fizeram parte também da vivência do artista lá atrás. E a Camila perguntando uma questão que às vezes, né, a gente deixa passar, que é custos da atividade das visitações. Todas as atividades do museu são gratuitas, né? O museu é um museu público, né? Museu do Estado, do Governo do Estado de São Paulo, da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, né? Então, todas as nossas atividades são totalmente gratuitas. A visita ao museu é feita gratuitamente. Nós temos lá forma, assim, de captação, né? Nós temos uma lojinha lá voltada para... Tem souvenir. Sim, o que é um sucesso, né? O pessoal gosta muito, né? De visita uma lojinha de museu, é uma perdição, né? A gente vai sempre quer levar alguma coisa. Então, dessa maneira, o visitante também já vai estar contribuindo, né, com essas atividades do museu. Nós temos um programa de parceiros também, que é uma forma de captação. A pessoa que deseja se tornar um parceiro do museu, ela tem possibilidades, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Ela vai ter uma série de benefícios, né, dentre eles o desconto na lojinha. E temos também lá o método do pague quanto quiser para aquela visita que quer fazer uma doação de ingresso colaborativo, né? Acho que essa é uma tendência dos museus, né? Muito utilizada, né? Que muita gente fala, poxa vida, um museu desse porte, desse calibre, que bacana, eu gostaria de contribuir de alguma maneira diretamente. A gente fala, fica à vontade, a gente tem lá o pague quanto quiser, que é um ingresso colaborativo. Mas todas as atividades do museu são sempre gratuitas. E que é bacana isso, porque é um recurso que retorna para a estrutura, não é? E a gente vê isso, quem tem o hábito de uma frequência regular, vê o quanto, olha, ainda é a casa de Portinari, é a mesma casinha, mantém tudo lá, mas o quanto os investimentos ano a ano fizeram a diferença, né? De pinturas que foram encontradas justamente porque teve um aporte aí, né, para se chegar a isso, de conservação do espaço, né, de criação até de logística de conservação, né? Então, tudo isso faz a diferença. Certamente, né? Hoje, os museus ainda dependem muito, né, do aporte financeiro dos seus mantenedores, né? Você vê, existe uma tendência geral de uma realidade triste dos museus de uma maneira geral,
por essa dificuldade, né? Muitas vezes o poder público não consegue fazer os aportes necessários, né? A iniciativa privada às vezes fica limitada, dependendo às vezes até de verbas, né? Por meio de projetos. Então, assim, no caso da Casa de Portinari, né? É essencial, de fato, o aporte do governo do estado, né? Bilheteria não sustenta museu, né? Mas é uma forma dos museus, de fato, e isso eu estou falando não da Casa de Portinari, né? Museus grandes da capital, eles mesmos afirmam, né? A bilheteria não seria incapaz de conseguir sustentar a estrutura como um todo. Mas são formas, sim, criativas, né? Que trabalham a economia criativa dos museus conseguirem reforçar esses projetos, né, legitimar essas ações em todas as frentes, como você comentou. Muitas vezes são questões de conservação que os museus vão precisar, porque não adianta o museu disponibilizar uma oficina, sendo que está com um problema no telhado, o telhado vai cair, evidentemente. Então, numa situação dessa, os museus podem direcionar esses recursos, por que não, né, para ações de conservação, para ações de comunicação, isso tudo faz muito sentido. Também é bacana a gente pensar nessa dimensão de movimentação que dá, não é? Porque a gente fala muitas vezes do recurso, olha, o Estado está investindo, está, mas a geração de impostos que se tem nessa visitação, o consumo nos municípios que tem essas estruturas, porque querendo ou não, né, uma visita, mas mesmo aqui, a gente saindo de Batatais até lá, né, que se acaba parando e tomando um sorvete, e abastecendo o veículo, né, e comendo uma pipoca, enfim. Você faz a economia girar, né? Não é um aporte direto, mas faz a diferença para a economia local. Com certeza, né? O impacto das instituições culturais Você vê países que sobrevivem disso, né? Você pega cidades como Londres e Paris, né? Tudo totalmente turístico, cultural, tudo gira em torno de pontos turísticos, né? E na casa de Portinari, por exemplo, o ano passado, eu não gosto de ficar falando dos números, né? Mas só para ilustrar um pouco, né? Nós tivemos aí cerca de 40 mil visitantes, né? Ao longo de todo o ano. A maior parte, né? A imensa maioria desses 40 mil visitantes são pessoas de fora, porque evidentemente que eu não estou falando dos grupos escolares, estou falando de público espontâneo mesmo, né? O brodowskiano, claro que ele vai ao museu, mas ele fala, já fui ao museu, né? Então, normalmente as pessoas elas visitam e trazem outros visitantes que estão passando férias em casa, um final de semana, né? Então, são 40 mil pessoas circulando no ano dentro da cidade, que se não tivesse o museu, elas possivelmente não circulariam, né? E essas pessoas, elas estão almoçando, elas estão abastecendo o carro, elas estão tomando um café, elas estão gastando no comércio, né? Então, o impacto realmente dos museus é muito significativo para a economia da cidade. Exatamente. E nessa programação de férias, também é bacana a gente destacar que é isso, né? Olha, é uma programação que é do museu e é para todos que visitam, né? Muitas vezes as pessoas têm a falsa impressão que né, para a estrutura municipal, né? Olha, é para as escolas de Brodowski. Não, a ideia é justamente o contrário, é servir de fato quem está vindo para o museu, né? Evidentemente que a gente tem o pessoal que vem só para brincadeira, só para praça, não tem problema nenhum, né? A gente está ali para atender todos e a ideia é complementar justamente a visita. Não faz sentido somente fazer parte da brincadeira, a gente sempre gosta, né, de incluir a visita ao museu e aí sim entra na brincadeira para fazer uma complementação de um conteúdo, assim como a gente trabalha também com os grupos escolares, né? A ideia é do grupo visitar o museu e depois é desenvolvida uma atividade em cima disso também. Eu e a Rafaela parabeniza aqui pela programação e pergunta da Semana de Portinari, que também já está aí. Já estamos nos preparativos da semana, né? Esse ano nós vamos ter a semana de 15 a 25 de agosto, então já para o meio do meio para o final do mês, uma série de atividades aí que nós já estamos programando. O que eu posso adiantar são aquelas atividades rotineiras, né? Exposição coletiva de artes plásticas, a gente conta sempre com os artistas, temos aqui artistas de Batatais também, né? Que participam lá conosco,
uma série de artistas da região toda que compõem esse espaço das artes lá, além de uma programação cultural voltada aí para Brodowski e região, né? Todas as cidades ali que conseguirem participar das atividades, né? Pintura mural, apresentações teatrais, shows. É uma semana... A gente fala semana, né? Porque ela foi instituída de 15 a 22 de agosto, mas nunca é só uma semana. A gente sempre estende um pouquinho, porque 7 dias é pouco para as atividades, né, que a gente tem. Então, são dias ali que a cidade pulsa a arte mesmo. É tudo muito diferente e gostoso, de fato, né? O Eduardo também parabenizando aqui e destacando também da semana, uma das coisas que chama muita atenção é a pintura mural. Né? E que de fato é isso, né? Você transforma a cidade numa galeria a céu aberto. Né? Essa é a ideia, perfeito. Melhor impossível, Luciano. E trazendo de novo, né, a produção do artista, né? Por que a pintura mural? Porque evidentemente que as nossas coleções, a nossa coleção lá do museu é de pinturas murais, né? E de novo o Portinari explorando essas técnicas do muralismo, né? Que talvez ele seja um dos maiores representantes, né, no Brasil do muralismo, trazendo desenvolvimento dessas técnicas e convidando amigos para vir a Brodowski para desenvolver, para aprenderem, né, do afresco, da têmpera, enfim. Então a gente também, da mesma maneira, né, a gente convida artistas da região, os nossos amigos, né, a deixarem um mural lá na nossa cidade, assim como o Portinari convidava. Exato. E hoje a gente tem essa questão, né, do boom do grafite, né, mundo afora, e pensar o quanto era pioneiro nesse sentido, né? Lógico que é outra técnica, né, não se usa spray, etc e tal, mas o quanto também, quando a gente pensa na semana, também tem esse encontro de técnicas, né? Porque você tem vários profissionais ali trocando informações, mais do que a gente vê no muro, não é? Tem uma troca grande aí de como fazer isso. A ideia é essa, múltiplas formas de arte, né? Então tem o pessoal da arte urbana, que se reúne com o pessoal da pintura de cavalete, dos muralistas, enfim, é uma semana bastante efervescente ali. Daqui a pouco chega o pessoal das artes cênicas, a gente tem performances ao vivo ali, então realmente é uma semana diferenciada, muito bacana, de fato. Exato. Com um volume participativo também muito grande, não é? E não é à toa também que a semana em agosto é nessa data, tem um porquê. A gente celebra o aniversário da cidade, né, dia 22 de agosto, a emancipação política de Brodowski, 22 de agosto de 1913, né? Nós temos essa irmandade com Batatais, estávamos ali conectados, né? Mas a semana nasceu lá atrás naquela reflexão, quando os nossos governantes estavam demandando ali que cada cidade tivesse, né, uma semana, valorizando de fato o turismo, né, atividades culturais e turísticas, né, e claro que o DNA de Brodowski pulsa Portinari, evidentemente, então a proposta de celebração do aniversário da cidade é celebrar essa entidade que muitas vezes se mistura, né, Brodowski e Portinari, são coisas que parece que um não vive sem o outro, né, de fato. Então a gente usa essa semana de fato para trazer toda essa reflexão da importância do pintor e também para valorizar Brodowski como fazendo parte ali dessa formação de Cândido Portinari, né? Exatamente, é o que a gente está falando, né? Não haveria essa conexão toda sem essa vivência, sem esse perfil aí estruturante. Também é muito bacana quando se pensa que dentro, né, das várias semanas que a gente já vivenciou, de tudo que se passou, também se teve formação, né, muitas pessoas, muitos profissionais das artes passaram por Brodowski e muitos tiveram formação e decidiram carreira ali. Nós temos aí o orgulho, às vezes, de ser referenciado, assim, como ponto crucial na carreira de vários artistas, assim, né? A gente fica super feliz com isso, né? Porque essa é a ideia, né? A gente comentava sobre isso no intervalo, né? O Luciano comentava sobre essa questão da década de 30, né? Como foi no século passado, né? E nós estamos vivendo, né, a nossa década de 30, né, vamos dizer assim, né? Evidentemente que não estamos nos anos 30, mas da importância de a gente continuar esses legados, né? Então,
de fato, esses artistas todos, né, tem muita gente que é sagrado. Eles falam pra gente, olha, eu não viajo em agosto porque eu sei que tem essa semana, né? Eu gosto de fazer parte de todas as atividades, né? Nós temos lá pessoas que estiveram aí em todas as edições praticamente, né, participando da exposição coletiva, da pintura mural, das atividades. Então isso de fato entra. A gente sabe que nós não é só um museu que desenvolve essas ações, né? Cada instituição cultural tem a sua parcela de contribuição, né? Mas eu acho que é isso que faz de fato a diferença, né? E com essa cara única, eu acho, né? Porque assim, por mais que tenha outras instituições que façam coisas similares, criou-se uma identidade tão forte, né, que é difícil você não fazer mais e não fazer mais alguns elementos, não é? Olha, não existe semana sem ter mural. Né? Exato, é verdade. Está na cara da semana, está na identidade, está no DNA da semana. É verdade. E isso faz parte do imaginário, como nós comentávamos, né? Todo mundo volta um pouquinho e, né, todo mundo da cidade e essas pessoas que participam, né, se lembram, né, dessas experiências e tem essa memória afetiva, de fato, com a semana. A gente tem um projeto que é voltado justamente para essa memória coletiva, né? Que se chama Juntando Memórias. A gente convida o público que tenha algum objeto ou uma foto de alguma ocasião, em específica da Semana de Portinari, mas não só necessariamente conectada à semana, que compartilhe conosco esse objeto, né? Pode ser uma foto, pode ser, né, um escanear de uma imagem, e compartilhe com a gente, né, que a gente vai jogar isso nesse website lá, que fica dentro do site do museu, com essa ideia justamente de construir essa memória coletiva, né, desses grandes eventos, né, que a gente vem desenvolvendo ao longo dos anos, né, que fizeram parte aí da juventude, da infância de todos nós. Porque tem gente que coleciona folder da semana, né, que tem todos lá, então acaba dando uma dimensão, não é, para isso. E fora a questão prática aí que a gente tem, e eu acho que a gente vai ver isso no futuro, né, de pessoas resgatando murais. Né? No sentido assim, olha, tal ano pintaram o muro aqui de casa, será que a pintura ainda está lá, escondida? Sim. Né? Porque também tem isso, né? Em alguns lugares eu acho que a gente já tem camadas de murais. É verdade, que é o que aconteceu, né, lá no museu, de fato, né? E há notícias, né, de instituições que muitas vezes desenvolvem esse trabalho, né, de recuperação da camada pictórica, né, das edificações, e começam a encontrar, né, elementos por trás das camadas de tinta, né? Então isso, e aí você está descobrindo a história. Isso é formidável, né? Eu fico pensando na busca daqui a alguns anos, né? Alguma pessoa que já passou por semana se destaca, não é? Fala assim, nossa, tinha um mural da pessoa em tal lugar. Vai ser assim mesmo. Caça ao tesouro, praticamente. Né? Né? Isso mesmo. Que é o que aconteceu em muitos espaços da casa. E eu quero aproveitar a pergunta aqui do André, que fala disso, né? Existe a possibilidade de ter alguma coisa escondida ainda lá? A gente gosta de acreditar que sim, para ser sincero, né? Porque a gente colheu já por meio de vários depoimentos, né, que a casa tinha uma outra configuração, tinha outras pinturas. Mas nesse último restauro de 2012 e 2014, né, que o museu passou, os nossos restauradores, né, na época, fizeram já um trabalho bastante minucioso, né? Nós estamos à espera aí igual comentávamos também no intervalo, né? Dessa tecnologia chegando e, sei lá, conseguindo fazer um escaneamento de paredes, quem sabe, né? E descobrir novas informações. Mas, assim, foram levantadas já muitas informações, né? A obra foi só uma que foi descoberta agora em 2012 e 2014, né? Mas informações não, nós conseguimos uma série de informações, né? Mesmo sobre a família, e aí você consegue fazer conexões sobre questão financeira, da realidade financeira da família e também da cidade em si, né? Isso tudo retrata. Então, possivelmente nós não devemos encontrar novas obras lá, mas espero que a gente encontre novas informações aí com o avanço da tecnologia, por que não? Muito bom. Matheus, vamos reforçar o convite então, férias no museu, não é? Para quem está interessado aí, horários de funcionamento, né? Dias de funcionamento e como participar. Perfeito. O museu fica aberto de terça
a domingo, das 9 da manhã até às 6 da tarde. Hoje o museu está aberto especificamente, dá tempo ainda quem quiser visitar. Pela emenda do feriado. Exatamente. Quando o feriado cai na terça-feira, a gente sempre abre o museu às segundas-feiras, que é um dia de manutenção normalmente, mas é porque o pessoal de fato está, às vezes, já se deslocando, está viajando, então é um dia propício para ver a visita, né? De terça a domingo, essas atividades vão acontecer todas na esplanada do museu. Toda quarta-feira, das 10 ao meio-dia e das 14 às 16 tem uma oficina diferente, vão estar todas disponíveis lá no nosso site. E final de semana tem sempre programação especial lá na esplanada do museu. Buscar o site Museu Cássio Portinari .org.br ou nas redes sociais também. Perfeito. Querido, gratidão pela participação conosco, fica sempre o convite. Obrigado, estamos à disposição, Luciano. Obrigado pelo espaço.